Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Afrânio Godoy, que fica aqui no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha. A Biblioteca Afrânio Godoy ela faz parte de uma rede, que é a Rede de Bibliotecas pela Paz, que são 7 unidades espalhadas aqui na cidade do Recife. Ambas administradas pela Secretaria de Segurança Cidadã do Recife, da Prefeitura do Recife. Então é muito bacana receber esse projeto tão magnífico, essa parceria com o professor Marcelo Batalha e Débora Cheverrier, que reafirma a biblioteca como um instrumento de transformação social através da leitura, através de práticas integrativas, através do diálogo, através do livro. Então a gente fica muito feliz em receber os alunos da Escola Municipal de Santa Terezinha, os alunos da Escola Dom Vital e os convidados e os usuários aqui da Biblioteca Afrânio Godoy do Compaz Governador Eduardo Campos. Eu não tenho dúvida que será uma tarde incrível e o nosso público vai adorar. E daí a gente também pede que vocês vão interagindo com a gente aí nas redes sociais, através da live também. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito bacana. Então é isso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para essa conversa com o escritor, esse projeto magnífico do professor Marcelo Batalha, em parceria com Débora Cheverrier e a Rede de Bibliotecas pela Paz do Recife e do Compaz. Olá, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Conversa com o Escritor. Uma alegria imensa, tá, Rafael? Poder fazer parte aqui desse espaço, poder colaborar de alguma forma com esses meninos, com essas meninas, essa garotada que está aqui presente. Daqui a pouco a câmera vai passear aqui por eles também e eles vão interagir. Eu estou muito feliz, não é, por esta ação sair do mundo da virtualidade mesmo e, né, poder ter esse contato, essa relação mais, né, com as crianças, com os estudantes, com esses leitores, esses pequenos leitores. Bom, eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor da escola pública, da rede pública estadual de Pernambuco, da rede pública municipal da Vitória de Santo Antão, e este é o seu, não é, o nosso Conversa com o Escritor, que desde o período pandêmico começou aí trazendo autorias contemporâneas, e esta é a 131ª edição do Conversa com o Escritor. Hoje, Conversa com Escritora, não é? Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer que a gente tem aqui a honra, né, dessa tradutora, né, da presença da tradutora em Libras aqui, a Shirley da Silva. Shirley, minha querida, um prazer imenso. Não é? A tua participação aqui é importantíssima para esse processo de inclusão, tá? Portanto, o nosso muito obrigado, meu agradecimento a você. Eu quero também agradecer aqui, não é, e aos estudantes da Escola Municipal Alto Santa Terezinha, que se faz presente, comandados aqui, eu não diria que o termo seria comandados, mas orientados, melhor dizendo, pelas professoras Marta Santos e Andréia. Então, uma salva de palmas para esse... que legal, que coisa boa. Bem, antes de chamar a convidada, não é, eu quero dizer também que temos a presença aqui de estudantes da minha escola, né, da escola da qual eu faço parte. Eu coordeno a Biblioteca Padre Anchieta, né, uma biblioteca escolar, e aqui nós temos a participação, a presença de estudantes. Eu estou vendo ali Isaac, que chegou agora, não é? Tem aqui Arcanjo, tem Gabriela,
Eduarda, então outros estudantes que estão chegando aqui. Então nós temos estudantes tanto do Alto Santa Terezinha, da Escola Municipal do Alto Santa Terezinha, quanto da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, no bairro de Casa Amarela. Tá? Bem, a nossa convidada é um dos expoentes da nossa literatura, da literatura infanto-juvenil, né? Tem mais de 100 livros publicados. Eu estou falando de Rosinha. Rosinha é pernambucana do Recife, escreveu e ilustrou mais de uma centena de livros infantos juvenis, em destaque a coleção Palavra Rimada com Imagem, 3 volumes ilustrados de literatura clássica de cordel recontada por Rosinha, e com esse livro a Rosinha ganhou diversos prêmios. Obviamente que ela ganhou outros prêmios, e aí a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, não é? Mas aqui eu já quero trazer a Rosinha aqui, não é? Depois a gente conversa um pouco sobre esse currículo vasto. Rosinha, minha querida, por favor, se achegue, seja bem-vinda. Prazer imenso poder contar com a tua participação aqui. Por favor, vamos nos sentar aqui para jogar a conversa dentro, não é? Vamos lá, o microfone está tudo ok, não é? Ok. Então, olha, como eu estava dizendo, Rosinha, eu vou completar aqui o teu currículo aqui para dizer o seguinte: a autora, não é, participou ainda de importantes mostras, não é, em diversos países, não é, Colômbia, Guatemala, não é, Eslováquia e assim por diante, e recebeu o reconhecimento, não é, de importantes instituições como a Cátedra Unesco da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, não é? Dirigida pela Eliane Unes, não é? A querida Eliane Unes. E ela é professora de literatura infantil em cursos de formação de leitor, não é? E criou em 2015 a escola Usina de Imagem, em parceria com a designer argentina Anabela Lopes. Okay? Eu quero reafirmar aqui o que o Rafael já disse. Esta edição é uma parceria entre o Conversa com o Escritor e a Rede de Bibliotecas pela Paz, o Compaz. E já digo aqui a vocês que haverá sorteio de um exemplar de Os Olhos do Jaguar, publicado pela Jujuba. A gente vai sortear aqui com vocês um livro, tá certo? A gente vai ver uma forma aqui, viu, professoras? De repente pegar um número aí para sortear ao término dessa conversa. E um outro livro a gente vai sortear com quem está nos acompanhando pela internet. Essa live aqui, essa conversa aqui, ela está sendo transmitida pelo canal do Conversa com o Escritor, pelo YouTube, pelo canal da Biblioteca Padre Anchieta, também pelo YouTube, e pela fanpage da Biblioteca Padre Anchieta, né, a fanpage da biblioteca, tá certo? Bom, se você deseja concorrer ao livro, quem está do outro lado, né, basta acessar aí, André, o QR Code que tem aí no canto baixo da tela, e aí você vai poder concorrer ao livro. Existe uma outra opção, tem um link logo aí na descrição, no YouTube ou no Facebook. Você clica e ele te direciona para você preencher um formulário e você poder concorrer. Tá? Bem, Rosinha, minha querida, agora vou me dirigir à minha interlocutora aqui, né? É um prazer imenso, né, poder contar com você nesta ação, nesse projeto. E, puxa, você é aqui de Pernambuco, né? Que felicidade, assim, imensa. Eu estou muito honrado com a tua presença. Eu te faculto esse momento inicial aqui para você deixar aqui tuas palavras iniciais. Bom, boa tarde todo mundo. Bom, obrigada pelo convite, né? Para mim é sempre uma alegria encontrar com os leitores, né? Encontrar com os alunos da escola, em especial a escola pública. Eu sou aluna de escola pública também. Tenho muito carinho pela escola pública, pela importância que a escola pública tem, e nesse espaço, né, também, que é um equipamento tão importante para a comunidade. Então, estou muito feliz, muito obrigada, e vamos conversar. Que legal, olha só,
eu quero registrar aqui a presença do professor de língua portuguesa lá da EREM Dom Vital, Bartolomeu Lima. Gratidão, meu querido, pela presença aqui, tá? Bem, olha a carinha desses meninos, dessas crianças. Eu acho que isso é uma fase importantíssima, né, para iniciar nesse mundo da leitura, não é verdade? E aí, Rosinha, eu já começo muito curioso, né, te perguntando o seguinte: como é que era essa Rosinha pequenininha, né, criança, a Rosinha menina, leitora, pequena leitora? Como é que começou isso? Essa história do teu namoro com a literatura e com a leitura? Eu acho que ela vem primeiramente na rua, né? De brincadeiras de rua, de sentar à noite para contar história. E eu também tinha uma pessoa, né, uma babá, que me contava a história todas as noites antes de dormir. E ligada a isso, meu pai sempre foi um grande leitor, tinha muito livro em casa, e eu gostava de brincar com os livros, de encapar os livros, de fazer marcador de página, né? Então sempre tive uma ligação muito forte. Quando eu comecei mesmo a ler, assim, ser mais leitora, duas leituras me fascinavam muito, que era o gibi. Eu adorava gibi. Eu lia todos, tinha assinatura, e a mitologia grega, né? Então, desde pequena eu li mitologia. Meu pai também me dava livros, né? Ele me deu toda a coleção de Monteiro Lobato. E eu lembro também um livro muito especial que ele me deu quando eu era criança, que era O Velho e o Mar, de Hemingway. E aí a partir daí, né, tive sempre contato com o livro e na realidade eu não pensava em ser ilustradora e nem escritora, porque uma outra memória que eu tenho de infância é desenhando. Então, eu muito pequena vivia desenhando, vivia deitada no chão desenhando, e eu queria ser arquiteta. E fui, né? Na realidade eu sou arquiteta de formação, tive escritório, mas aí uma hora me apaixonei por fazer o livro, né? De arquitetar o livro. E acho que foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Fechei escritório e fui né, viver em meio realmente agora aos livros. Que bacana. Vamos voltar ainda àquela fase, né, primeira, inicial. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre os espaços de leitura que você, né, de convivência e de leitura que você frequentava. Você começou aqui se apresentando e dizendo que a biblioteca, né, esse espaço precioso, e se referindo a esse lugar como um lugar, né, por excelência, né, para transformar pessoas. Como eram esses espaços, ou como era o espaço da biblioteca na tua escola? Olha, na minha escola eu não lembro muito, eu acho que não tinha, porque era lá, né, nos anos 60, 70. Então, eu não lembro, naquele momento, de ter biblioteca nessa idade menor, né? Mas ensino médio, né? Que agora eu já não sei mais, né? Mudou. No ginásio, né? A gente chamava ginásio. No ginásio, eu estudava, aí já não era mais uma escola pública, era uma escola privada, que tinha uma biblioteca imensa, né? E aí eu vivia na biblioteca, a gente sempre fazia trabalho na biblioteca. Ainda mais que a bibliotecária fazia um doce maravilhoso. E a gente ia sempre lá, ganhava os doces, e enquanto estava lendo, era uma memória. Conquistava muito... também pelo estômago. Era. E aí é uma memória muito gostosa, porque era um doce incrível que ela fazia. Era uma uvinha com uma massa de doce, um caramelo. Então, era uma coisa assim de prêmio, entendeu? Sei lá, quem lesse tantos livros, aí no fim do mês ela dava uma caixinha com 4 desses. Era o modo dela, né, de incentivar, e incentivava, viu? Porque todo mundo queria ganhar as caixinhas de doce dela. Bom, você está dando aqui sugestões e dicas com essa memória, né, com esse resgate da memória, aos professores, aos mediadores de leitura, né, de alguma maneira. Mas para essa garotada, elas se interessarem, né, terem uma noção mesmo, não é,
nesse mundo de hoje, de tanta concorrência, né, da tecnologia exacerbada, né, do celular, das telas, não é? Ou seja, é uma concorrência um tanto quanto desleal, né? Que conselhos, né, que dicas você dá a essa garotada aqui e sobre o papel e sobre a importância da leitura, né, a leitura literária? Não, a leitura literária ela é fundamental, inclusive para eles entenderem essa leitura da tela, né? Essa leitura do cotidiano, porque só com muita leitura que você consegue entender, né, os entremeios aí da escrita, né, os significados, que eu tenho muito medo, do que eu mais receio principalmente rede social, né? São as coisas que a gente realmente não entende, né? Não chega na linguagem e o quanto a gente pode ser manipulado por ela, né? Então, quanto mais lê, mais você tem noção do que se está falando, mais você consegue criar um pensamento crítico para poder navegar melhor, né? E também aproveitar a tela, porque eu acho que tem gente que realmente gosta muito de tela, para ler literatura na tela, né? Ler no iPad, ou ler no computador, até no celular, só porque o celular é pequeno, né? Mas usar a tela ao seu favor, né? Não só estar em rede social. Eu tenho muita dificuldade com a rede social, eu confesso, assim. Eu estou lá meio que obrigada, eu tenho muita dificuldade de tudo, assim, sei lá, né? Acho que filosoficamente, politicamente, tudo eu acho a rede social uma coisa muito complicada para mim. E aí eu realmente prefiro ali os livros, prefiro, sei lá, cuidar do jardim, ficar com os filhos, ficar com a mãe. Eu meio que fujo um pouco da rede social. Mas minha sugestão é, já que vocês usam mesmo, né, que todo mundo usa, ler também, e no celular ler livros para vocês até poder se posicionar melhor, né, na rede social, você poder dar sua opinião e não ser manipulado por ela. Ah, que legal. Olha só, eu estava pensando aqui, não é? E olhando para esses meninos, né, para essas meninas, digo, vocês fazem ideia de quem é que está aqui à frente de vocês, diante de vocês? Olha só, a Rosinha, ela é uma das maiores ilustradoras do país. Assim, não é missa de corpo presente não, tá? Em outras palavras, eu não estou elogiando a Rosinha aqui à toa não, só porque ela está na minha frente. Ela, de fato, ela desfruta, ela tem um reconhecimento da crítica como uma das maiores ilustradoras e escritoras, porque a ilustração é um texto, né? É também um texto. Você pode dizer muita coisa, né, através de uma imagem, né? Então, vocês estão diante dessa grande escritora, né, que ganhou os mais importantes prêmios do Brasil. O Prêmio Jabuti, por exemplo, é um prêmio na literatura, ele é o prêmio mais importante, não é? E estamos aqui diante dela. Então eu queria que vocês, de alguma maneira também, né, em dado momento, a gente vai abrir um espaço para perguntas ou curiosidades, para vocês explorarem. Eu só quero reforçar o seguinte, se possível dar um close aqui, olha, esse livro aqui, Os Olhos do Jaguar, é um livro que está para sorteio, tá? A Rosinha, olha, trouxe aqui e a gente vai sortear esse livro, tá? O outro livro, ó, você percebe que é fininho, né? Mas ele tem uma carga de mensagem, não é? Tá pesado de coisa que vai fazer você pensar, você refletir, tá? Então tem aqui o segundo livro, que são Os Tesouros de Monifa, não é? Então, ó, pronto, ok. André colocou na tela aí também a capa do livro, tá certo? Tem a capa dos Olhos do Jaguar também aí. Então, gente, quem desejar, quem está aí acompanhando a live, essa conversa pelos canais, basta concorrer aí, clicar no link e preencher o formulário, tá bom? Mas veja, esses aqui estão lacrados, tá? Eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui outros livros da Rosinha, que estão aqui abertos
E aí a gente pode ter também a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre eles mais à frente. Opa, saí do enquadramento. Então aqui, isso. Pronto. Então são, eu abri aqui por acaso, mas tem outros, peguei esse aqui, né? Ó. Não sei se está legal aqui na, OK. Então tem esse livro, né? O que tem aí, ECA, Céu Vermelho, OK. Bom, a história de Juvenal e o Dragão, aqui. Deixa eu só encontrar o ângulo certo aqui. Bom, os piolhos da princesa, ó, aqui, ó. Os três porquinhos. Chapeuzinho Vermelho, que é uma história clássica, né? Mas aqui é recontada pela Rosinha, né? Através de imagens. Eu fiquei aqui curioso agora, né? Gente, às vezes você conta uma história e não precisa da palavra, do signo palavra, você pode contar através das imagens. É um texto também, é o texto chamado icônico, o texto não verbal, não é? Patavina, O Mar de Cecília. Então, olha, nós temos diversos livros aqui. Agora vocês estão pensando que ela só escreveu isso, é? E isso não é no sentido pejorativo, não, tá? Assim, ela escreveu 120 livros. É muita coisa, não é não? Então eu acho que a gente vai ter aqui o prazer, a alegria de poder trocar uma figurinha com ela e, de repente, acordar em vocês, a partir do que ela traz aqui para a gente hoje, o talento que está aí adormecido. Ou o talento que vocês já colocam, né, em prática, fazendo os desenhos em casa e que vocês podem desenhar também. Tá bom? Então, olha, vamos continuar com a conversa, porque, afinal de contas, é a Rosinha, nossa convidada, é a Rosinha, que veio aqui para falar. Mas, olha, eu quero aproveitar, a gente tem um quadro, Rosinha, chamado Tecendo o Texto. Já que eu apresentei aqui esses livros, não é, para essa meninada aqui e tal, eu queria que você nos contasse um pouco como é que acontece, como é que são os teus processos criativos. Como é? Tu chegas assim, de repente, e diz, não, eu vou desenhar. Ah, não, eu vou fazer uma pintura aqui, vou escrever. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa arquitetura, já que você é arquiteta de formação? Por favor, conta para essa meninada. Bom, então tem duas formas, basicamente. Esses mais de 120 livros que eu fiz, nem todos eles eu escrevi. Né? Muito dele, agora, todos eles eu ilustrei. Né? Porque, na realidade, eu sou ilustradora. Né? Antes de escrever, eu ilustro. Então, eu tenho o processo de a editora me convidar para fazer o texto de um autor. Né? Então, esse texto chega para mim, eu leio e pesquiso bastante, porque ilustrador é, antes de mais nada, um grande pesquisador, né? E um leitor, né? Porque a gente é praticamente o primeiro leitor desse autor. Né? Então, tem esse processo. E tem o processo das coisas que eu quero falar. Né? Aí é quando eu escrevo e leio. Desculpa, eu escrevo e ilustro. E aí a gente acaba escrevendo coisas que interessam, né, a gente. Por exemplo, contos de fadas. Eu sempre adorei contos de fadas, desde muito pequena. E uma hora eu quis recontar essas histórias só pela imagem. Porque são histórias que eu acho que a gente já nasce sabendo, né? Vem no DNA, vem registrado aqui no DNA da gente. Então, eu pensei nessa coleção para que a criança, sozinha, com autonomia, sem precisar do adulto, ela, desde pequena, ela possa já contar essa história. Né? Fiz também o cordel, né? Porque também é uma literatura que eu acho incrível, a literatura, e também tive muita vontade de recontar essa literatura. Eu tenho uma outra coleção que não está aqui, que é de poesia popular.
né? Aí tem trava-línguas, tem adivinhas, cantiga de roda. Exatamente por essa infância que eu brincava na rua até tarde, até assim minha mãe ter que ir lá me catar para poder tomar banho, jantar, porque eu vivia na rua brincando de todas as brincadeiras. E isso foi até assim, quase 18 anos. Então eu brinquei bastante na rua, então é um pouco trazer isso para mim, né? Uma outra coleção é essa do Mate Cecília, né? Que é de poesia, porque meu pai lia muita poesia para mim. E aí eu também quis trazer isso. E ultimamente, assim, o que mais tem me dado prazer é de fazer livros para bebê, né? Que são esses dois aqui que você mostrou, esse ECA e o que tem aí, né? São livros para bebês de 0 a 3 anos, né? Para já eles irem, né, lidando com a literatura desde pequenininho. Então, são desejos meus, acho que de vivências, de memórias, de coisas que eu gosto, que eu quero compartilhar com o leitor. Bacana, mas você tem uma escola, correto? Você fundou uma escola e nessa escola, obviamente, que você ensina técnicas, não é? Mas especialmente você intui o prazer, que eu penso que é um componente importante também, né? Ou seja, não adianta só a técnica, né? É preciso ter aquela alegria, o prazer do fazer, da feitura, da realização. Conta um pouquinho como é que funciona essa escola, onde ela está instalada, como é esse processo, né? Bom, na realidade, no Brasil não tem escola para ilustrador, né? Então, eu mesma comecei a fazer livro com o conhecimento que eu tenho em arquitetura, né? Então, foi muito de pesquisa, de estudar sozinha. E aí, eu conheci Anabela Lopes, que é ilustradora também, uma grande ilustradora, que ela é argentina, veio morar aqui, a gente se encontrou. E ela, sim, fez uma faculdade na Argentina, ela ensinava na escola, né, na Argentina, e então a gente se juntou para criar essa escola que chama Usina de Imagens, para formar, é uma escola de formação de ilustradores. Ela já funcionou aqui em Recife, em mais de um lugar, mas desde a pandemia a gente está online, e não vai sair mais de online, né? Acho que a gente só presencial, só outro formato, um curso rápido, mas o curso de formação não, ele é um curso longo, eles são 4 anos. Então, e aí o que a gente faz nessa escola é trazer os aspectos, além da nossa paixão, a minha e a Diana, né, pelo livro, pela profissão, a gente, a cada semestre, a gente foca teoricamente num aspecto do livro, né, como a morfologia, como a cor, como a narrativa, a composição. E aí a gente, né, ao longo do quadrimestre, que são 4 meses, no primeiro semestre, 4 meses no segundo semestre, a gente vê teoria, a gente vê exemplos, a gente cria exercícios e a gente cria um trabalho final, né, para que os alunos possam exercitar e aprender a narrar com imagens, a entender a importância do livro, o funcionamento do livro, né, e criar o seu processo, porque cada artista acaba criando o seu processo de criação, né? A gente vai dando caminhos, mas cada um acaba fazendo do seu jeito, né? Eu imagino que você deva ter alguma história, né, dos seus mestres, né, de alguém que te estimulou, te trouxe para esse universo da leitura, ou de repente você chegou nele sozinha, mas com o incentivo, né, com o elogio também, que é importante, né? Queria que você trouxesse também um pouco disso para a gente, se possível, e que você estabelecesse um paralelo também com os seus estudantes, né, que têm chegado à sua escola, né, ao curso,
como é que eles têm chegado? Qual o nível de interesse? Como é que você fala um pouco sobre essa recepção, né? Então, meus mestres mesmo, eles não são da área de literatura. Eles são. Eu tive um grande mestre, né, que eu considero meu primeiro mestre, foi um arquiteto, né? Eu trabalhei com ele muito tempo, que é Carlos Fernando Pontual. Eu fui arquiteta no escritório dele, né? Fui estagiária no escritório dele. E, bom, ele me ensinou muita coisa, né? Sobre composição, sobre arquitetura, e extrapolava, a conversa da gente extrapolava para cinema, para música, para outras linguagens. Então, a minha convivência com Carlos Fernando foi muito importante. E um outro mestre que eu tive foi um japonês, que a gente chamava de Shang, e ele, né, eu estudei 5 anos com ele, e com ele eu aprendi aquarela, com ele eu aprendi figura humana, mas o mais importante que eu aprendi com Shang foi disciplina, né? O japonês, ele é muito disciplinado. Eu não era disciplinada, eu era muito indisciplinada. Mas com ele eu aprendi a disciplina, né? Aprendi principalmente para a gente que trabalha em casa, né? Porque eu trabalho em casa. Ou a gente tem disciplina ou a gente não dá conta, né? Porque o trabalho de ilustração, ele é um trabalho longo, ele é um trabalho lento, ele é um trabalho que precisa de muita atenção, de tranquilidade, de paz. E a gente não tem isso, né, todo dia. A gente vive, né? Mergulhado no cotidiano, né? Mergulhado no cotidiano. A gente tem que puxar desse cotidiano esses momentos, né, de tranquilidade, de paciência, de foco, né, para poder, porque é um trabalho exaustivo. Meus filhos sempre brincavam, mãe, deixa de brincar e vai trabalhar, né? Mas não é um trabalho exaustivo. Depois que a gente acaba um livro, eu fico assim, sei lá, 1 semana, 15 dias acabada, assim, de cansada. Não parece, né? Porque você está ali sentada só desenhando, mas é um trabalho que exige muita concentração, que exige muita pesquisa, muita dedicação, muita atenção. E isso cansa, né? Isso cansa bastante. E enquanto meus alunos, na realidade, eu tenho recebido aluno de tudo que é lugar do Brasil, alguns estão morando fora do Brasil. E é um público muito bacana, porque eles são muito interessados, né? Eles vêm de diversas áreas, né? Alguns estão, como eu, né, que era de arquitetura e mudei, alguns estão mudando também. Então, a grande maioria tem essa característica de estar se encontrando agora numa profissão, né, de estar se formando. Eu vivo dizendo a eles, eu queria tanto ter tido essa escola quando eu fiz essa troca, né, mas foi uma coisa super solitária, né, e eu fico muito feliz de estar podendo trazer para eles, né, toda a minha experiência. A Ana também tem esse mesmo sentimento, né, de a gente estar trazendo. Eles têm, acho que, um privilégio muito grande, porque eles estão lidando com 2 pessoas, né, que trabalham há muito tempo, que têm uma experiência longa e que dá para eles, a gente dá para os alunos tudo que a gente tem, né? É um imenso prazer e, ao mesmo tempo que eu aprendo muito, né, a gente aprende muito com os alunos. Os alunos sempre têm muito a ensinar, né, nas perguntas, nas novas propostas, nos questionamentos, nas indagações. É uma troca que eu adoro. Ah, que legal. Olha só, a gente, quando começou com a divulgação da conversa com a Rosinha, ontem, e aí eu fui recebendo algumas mensagens pelo WhatsApp, né? Flávio Carneiro, né? Flávio Carneiro ganhou o Jabuti em 2021, categoria crônica, né? Um professor da UFRJ, né? Grandes escritores, escritoras foram orientados por ele, a Adriana Lisboa, por exemplo. E aí ele colocou aqui,
A Rosinha não vejo há décadas, mas tenho por ela um carinho e uma admiração sem tamanho. Nos conhecemos numa edição do Prolê em Recife. Mande a ela um abraço, por favor. Que bom. Tenho muito carinho por Flávio, realmente. Ele veio aqui numa dessas edições do Prolê. A gente ficou muito amigos. Eu ficava com ele na sala, né, cuidando eu era da organização. E faz tempo mesmo que a gente não se vê. Eu tenho muito carinho, um beijo também muito carinhoso para Flávio. A Ana Elisa Ribeiro, lá de Minas, colocou: maravilhosa, tem um livro ilustrado por ela, não é? Então, assim, eu vejo que você tem dos seus pares um grande respeito, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, rapidamente, sobre essa relação mesmo, não é? Porque o escritor é também uma, se a gente puder chamar de profissão, e eu penso que devemos, né? A gente precisa valorizar e reconhecer essa profissão como uma outra qualquer, mas é uma profissão que trabalha com a arte, né? O artístico, na palavra, é uma profissão que precisa ser mais reconhecida, mais valorizada. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa do reconhecimento. Quando você, na fala do próprio filho, dos filhos, dizia: oh, mãe, para de brincar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Por ser uma profissão que você faz em casa, sozinho, né? As pessoas acham que você não está trabalhando. E ainda há outra coisa, por ser uma profissão que a gente gosta muito. Aí, né, às vezes pensam que é um hobby, não uma profissão, né? Mas não é. É um privilégio, na realidade, né? Você poder trabalhar com o que você gosta. Foi o que eu sempre disse a meus filhos, assim, quando, né, estavam querendo ver lá o que caminho seguir, eu sempre disse: olha, faça o que gosta, porque é a melhor forma, né? Porque você acordar todo dia para fazer com o que não gosta deve ser um horror, né? Então, eu me sinto muito privilegiada, assim. É uma profissão pouco reconhecida por isso. Primeiro, porque a gente não está, né, indo ali bater o ponto, né? Apesar de que a gente trabalha mais do que quem bate ponto, eu trabalho, às vezes, tem época que eu trabalho 12, 16, 18 horas por dia. Então, é muito trabalho. E você falou da relação, né, entre a gente. Bom, para mim é um outro grande privilégio, né? Conviver com meus pares. Eu tenho um amor pelos meus companheiros, assim, de profissão, um carinho, uma amizade. Às vezes, muitos deles são irmãos, né? São irmãos de alma e de profissão e de carinho. A gente tem uma relação muito, muito afetiva, né, entre os ilustradores. A gente está muito junto. Que coisa boa, porque eu trouxe essa pergunta, né? Na verdade, pedi a você para comentar sobre isso, porque a gente convida pessoas aqui para fazer, outros autores, para fazer um depoimento, né, sobre o convidado, sobre a convidada. E eu quero trazer aqui, não é, a fala, não é, muito afetiva, né, mas também com um olhar muito nessa escritora que inspira, que é da escritora e ilustradora Aline Abreu. Por favor, Aline, seja bem-vinda a Pernambuco, seja bem-vinda a Recife, a esse espaço da escola pública, né, do Compaz aqui agora, né, e deixe sua fala aqui, seu depoimento para a Rosinha. Oi, meu nome é Aline, eu sou escritora e ilustradora, e é um prazer vir dar um depoimento falando um pouco da Rosinha, do trabalho da Rosinha, que eu admiro tanto. A Rosinha é uma referência não só para mim, como para todo mundo que trabalha com livros no Brasil.
Ela tem uma obra extensa, muito consistente, muito coerente. A Rosinha traz pra gente alegria e as brincadeiras e o valor, a riqueza da cultura popular brasileira, que ela conhece tão bem a cultura não só de Pernambuco, a cultura do Nordeste, mas a Rosinha é uma pesquisadora, uma pessoa dedicada à nossa cultura popular. Então, ela conhece muito e já ilustrou muitos livros falando dos nossos mitos, das nossas lendas brasileiras, e que são um tesouro para a gente, né? E além disso, a Rosinha é uma professora maravilhosa, formadora de ilustradores, de contadores de histórias visuais, e ela é muito generosa como colega. Ela me ajuda muito pessoalmente, a gente troca muito, e nos meus últimos livros eles têm que passar pela mão da Rosinha. É muito importante para mim a opinião dela, a troca com ela, com esse olhar tão especial, tão aguçado que ela tem para os livros ilustrados, para a nossa literatura produzida para crianças, né? E ainda agora a gente está mais ainda, estamos ainda mais próximas, pensando nos livros para bebês de 0 a 3 anos, que é uma produção que a Rosinha já tinha antes que se falasse mais especificamente sobre isso, sobre essa produção aqui no Brasil. A Rosinha já estava fazendo isso há muito tempo, né? Mas agora que a gente tem falado cada vez mais sobre isso, tem pesquisadores voltados para isso, publicando estudos, né? A gente tem conversado bastante, temos estudado para produzir livros pensando nesse público, e a Rosinha, mais uma vez, é uma referência aí nessa área. Então, é isso. Conheçam os livros da Rosinha, o trabalho dela, que é muito maravilhoso. Gratidão aí, Aline. A Aline é uma ilustradora muito talentosa e a gente é muito companheira mesmo. E a gente tem um grupo de estudos juntas sobre literatura para bebê. Bom, fiquei muito feliz, fiquei emocionada com o depoimento de Aline. Que legal, Rosinha. Nós temos agora, eu acho que pode emendar aí, André, trazer o também de Marilda Castanha, uma escritora e ilustradora. Vamos ouvir o que essa escritora e ilustradora tem a dizer aqui, não é? A Marilda Castanha, por favor. Boa tarde. Então, eu sou Marilda Castanha, ilustradora, e é com muita alegria que eu venho dar esse depoimento, né, a convite do Marcelo Batalha, para a Rosinha, ilustradora, que é uma grande amiga, companheira de viagens e uma querida colega de trabalho, né, querida parceira, querida colega de profissão. E o que eu gostaria, entre tantas outras coisas, né, de acentuar nesse depoimento sobre a Rosinha, é exatamente a sua capacidade inesgotável de se recriar, e de sempre buscar formas, né, para que essa imagem narrativa tão presente no seu trabalho, essa reflexão sobre a imagem narrativa, se consolide, faz com que ela se consolide, né, como um grande nome da ilustração brasileira. Então, eu queria também acrescentar uma outra característica, né, que eu fiquei pensando aqui agora,
que é esse sotaque da imagem da Rosinha. Então a Rosinha tem uma imagem muito solar, muito presente, muito com uma capacidade de traduzir o que ela é, o que ela vive, né? De onde ela vem, do que ela escolhe para falar, que isso é super importante. Então, ela transcende até essa capacidade geográfica, né? Ela não se atém a limites geográficos, mas ela é, de toda forma, a sua imagem, muito brasileira, muito representativa do momento que nós vivemos e muito poética também. Então, acho que falar da Rosinha é falar dessa artista tão importante para os nossos sonhos, sejam eles da infância ou não. Então é isso. Um grande beijo, Rosinha, daqui de Minas. Minha amiga, você é mineira. Na realidade, Marilda é, sim, uma das maiores ilustradoras brasileiras. Marilda tem um trabalho belíssimo, é incrível ela. E eu nunca tinha visto ninguém falar sobre o meu trabalho primeira vez. É emocionante. Olha, eu fico feliz que você, que seja o Conversa com o Escritor, esse lugar, né, que tenha trazido essa emoção para você, de alguma maneira, né? Então, que coisa boa. Eu quero, de alguma maneira, também compartilhar um pouco dessa emoção contigo, tá? Roubar um pouco. Olha só, nós temos aqui no chat, do Conversa com o Escritor, o Jesuesley Freire, lá de Salinas, em Minas, o Hélio de Araújo, lá de Petrolina, a Ana Cristina Maciel, eu não sei se ela é do Recife, a Cristiane Rodrigues de Abreu é do Recife, a Alane, que é de Vitória de Santo Antão. A Cristiane Rodrigues diz: Marcelo, pergunta se foi ela quem desenhou as imagens desse vestido dela. Então, e pergunta se ela já pensou em desenhar estampas dos livros em roupas de criança. Eu ia amar. Então é isso. Bem, eu acho que nós temos um outro depoimento, que é o do editor, o editor da Rosinha, o Sérgio Alves. Por favor. Falar da Rosinha, a Rosinha que eu conheci no Salão do Livro no Rio de Janeiro, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, numa palestra, foi completamente casual. E Rosinha estava falando de projetos que ela tinha, de projetos de leitura, e eu não sabia quem era a Rosinha. Assisti a palestra, fiquei fascinado por aquela pessoa, que era uma pessoa muito inteligente, muito articulada. E depois eu tentei, no final da conversa, me apresentar para ela e falar assim: olha, eu sou editora, na época eu estava numa grande editora, e foi esse o nosso primeiro contato. Depois é que eu fui conhecer e fui introduzido à obra dela. Aí eu já fui me espantando com a qualidade, com o trabalho gráfico, o trabalho poético de Rosinha. Rosinha, para mim, é uma das grandes ilustradoras brasileiras, porque ela usa a cultura nacional a favor dela mesma, a favor do texto, a favor da criança. Eu acho que isso é uma coisa ímpar. A gente, assim, muitas vezes, a gente acabou virando muito amigo, muito próximo. É uma pessoa muito querida, não só tecnicamente na área do livro, mas é muito querida por mim pessoalmente. Então fica difícil distinguir as coisas, apesar de que eu reconheço muito bem a qualidade dos textos de Rosinha. Digo os textos porque as imagens de Rosinha são textos.
a gente teve a oportunidade de fazer 2 livros, que eram livros sem palavras, eram livros de imagens, e que funcionavam muito bem. A narrativa é muito consequente, é muito boa. E Rosinha a gente voltou a trabalhar há não muito tempo, aí já fazendo parte do acervo, do catálogo da Caraminhoca, que é a minha atual editora, e a gente fez 2 livros, né? A gente fez o Maria que Ria, que é um livro delicioso em que Rosinha trabalha a pintura, toda a plástica dela, ela faz em cima de tecidos, de chita. Eu me lembro bem também de visitá-la, e a casa da mãe dela era uma casa, porque já não é mais a mesma casa, mas era uma casa muito especial, era uma casa muito engraçada, porque tinha muito tecido, muita linha, uns docinhos, era uma coisa incrível. E Rosinha, neste livro aqui, ela trabalha pintando sobre chita. Quer dizer, quando você se fascina esse tecido tão popular, tão colorido, tão nordestino, no melhor sentido, ela pinta e traz essas imagens maravilhosas. A gente fez um outro projeto também recente com a Caraminhoca, que é o Céu Vermelho, que é um projeto de Penélope Martins e de Rosinha. Aí Rosinha também faz a coisa mais bonita, porque ela trabalha a narrativa de um jeito muito especial, porque vem o texto, aí ela vem com 3 páginas de imagem, que contam, de 3 páginas duplas de imagem, que contam toda a história. Então você realmente assume a imagem como um texto dos mais poderosos. Eu acho que esse amálgama Rosinha faz como ninguém. É uma grande autora brasileira, contemporânea, da literatura brasileira. Que legal, Sérgio. Eu penso que, de alguma maneira, esses depoimentos, Rosinha, eles têm uma carga de emoção, mas para a gente, leitor, também, eles são um tanto quanto pedagógicos, instrutivos sobre a tua obra, né? E despertam na gente uma curiosidade, né? Para descobrir sobre os teus livros, não é? Bem, falar em curiosidade, eu gostaria muito de ter a participação aqui da plateia, sabe? Com perguntas. Nós temos os estudantes da Escola Municipal do Alto de Santa Terezinha e temos os estudantes da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital. Então, quem desejar fazer alguma pergunta, né? Eu falava com o Arcanjo aqui há pouco, né? E não sei, quem desejar, tá? É só pedir o microfone aqui, faz a pergunta, participa. Vai ser muito bom. Opa, vem cá, querido. Qual o teu nome? Arthur. Oi? Arthur. Olha para ali, ó, para a câmera. Isso, pode tirar a máscara, filho. Parou. Aqui, ó. Assim, isso. Olha para cá, ó, ali, ó. Ali é a câmera, beleza? E aqui é a escritora. Você pode escolher, fala com ela. Fica à vontade. Qual é a pergunta de como que se escreve livro? Ô, meu filho, que legal, viu? Parabéns, uma salva de palmas para ele. Qual é o seu nome? Arthur. Arthur. Arthur de quê? Gabriel. Vai ser um grande escritor, viu, Arthur? Gratidão, filho. A gente entende, né? Às vezes ele tem a pergunta e tal, mas eu estou muito feliz, sabe? Com a disposição dele, a coragem dele, né? Ele chegou aqui e... Né? Arthur é o nome do meu filho, viu? Olha, meu filho mais novo chama Arthur. Que legal. Como é que se escreve livros? Que coisa boa, né? Eu já vejo aí uma curiosidade de um potencial escritor, viu? Eu acho que nesse processo todo da conversa, a Rosinha pode de repente trazer aí. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Olha, nós tivemos o Arthur. Por favor, vem cá. Qual foi sua maior dificuldade para... Qual o teu nome? Marina. Marina, olha ali, Marina. Isso. Qual foi a maior dificuldade para ilustrar os livros?
Maior dificuldade? Bom, deixa eu dizer, Arthur, assim, a gente escreve... Tem que escrever todo dia. Para você chegar a 1 hora a escrever um livro, você precisa escrever todo dia, exercitar todo dia. Para 1 hora você ver que você tem um texto, né, robusto o suficiente para virar livro. Tá certo? E Marina, a maior dificuldade... todo livro é um pouco essa dificuldade. Eu acho que não é a dificuldade, mas é o desafio, né? Para mim, o desafio é sempre do que eu vou trazer para o meu leitor. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que eu vou contar algo que eu acho importante para esse leitor? Né? O que é importante falar? Porque, na realidade, por que você faz um livro? Né? Se a gente pensar, né? Tem tantos livros já... Olha só, a gente aqui está na biblioteca, vejo o tanto de livro que tem. Então, para fazer um livro, você tem que ter um motivo muito grande. Então, talvez o maior desafio, Marina, é isso. Eu estou refletindo agora. Talvez o maior desafio seja esse. É saber o que é que você quer falar de tão importante que vale a pena fazer um livro. Então, esse, para mim, é o grande desafio. A câmera me flagrou aqui, tirando fotos aqui dos estudantes. Depois eu quero jogar isso lá no Instagram. Mas, olha, nós temos a participação aqui também de estudantes da Escola de Referência da EREM Dom Vital. O Matheus Arcanjo. Por favor, Matheus. Fica de pé aqui, te apresenta aqui. Meu nome é Matheus, sou do 1º ano. E a minha pergunta é se seus livros baseados em histórias originais são um resumo do que a senhora entendeu ou se são recontando uma história com imagens. De que originais que você está falando? Como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Eles são um resumo do que a senhora entendeu? Não, eles são a minha versão dessa história. Porque, na realidade, os Contos de Fadas não têm originais, né? Porque eles foram recolhidos da população, né? da oralidade, e foram recontados. A gente tem os que foram recontados mais... que foram registrados, né, mais antigamente, que são lá os de Perrault, os de Andersen escreveu, os dos irmãos Grimm, né? E aí o que eu fiz, esses livros meus de contos de fadas, essa narrativa visual é minha, né? Eu que criei. E no final eu coloco um texto que não é nem para criança, esse texto é mais para o pai, né? Porque muitas vezes os pais esquecem a história. Então, esses eu fui buscar lá nos Irmãos Grimm, eu fui buscar os mais antigos, né? Porque não é nem mais os originais, mas os mais antigos que foram registrados, que para mim, guardam mais a simbologia dos contos de fadas. Ah, legal. Olha só, essa salva de palmas se estende ao Arthur. E a Marina. A Marina, né, também. E ao Matheus. Tem mais alguém aqui? Laura, por favor, querida, venha cá. Laura, nossa estudante da Dom Vital. Boa tarde. Eu queria tarde, saber, Laura. assim, sobre... no quesito desânimo ou... Tipo, como faz brotar essas ideias quando elas vêm tipo, de forma espontânea, você vai pensando, juntando as coisas para criar o seu livro. E quando bate simplesmente aquela falta de ânimo para criar alguma coisa, como que isso funciona para você? Na realidade, esse cansaço, né? Que isso é um cansaço, né? Falta de ânimo é o cansaço. Esse cansaço, esse desânimo, isso é normal, faz parte do processo. E na realidade ele se renova, né? Assim, o ânimo se renova quando você
entende que você está com uma nova ideia para falar, né? Para criar. Agora, isso tudo se concretiza mesmo com o trabalho, né? Você só vê essa que a gente chama de inspiração, de criação, você vê na hora do trabalho. Se você não senta ali e se dispõe, eu quero falar sobre isso, como é que eu posso falar? E começar a pensar as inúmeras formas que você tem de falar e como é, né, qual vai ser a sua voz, qual vai ser o seu discurso. Se você não sentar, se propuser para sentar e dizer, eu vou trabalhar, aí não tem, sabe, não tem santo que basque que faça você criar alguma coisa. Você tem que ter à disposição do trabalho. É o trabalho que dá espaço para chegarem as ideias, para chegar ao que a gente chama de inspiração, que não é. Né? Na realidade, são processos mesmo que acontecem ao longo de que você está fazendo a obra, de coisas que você viu, porque assim a gente, né, o artista acaba que ele vai escolhendo no mundo, né, no universo, no dia a dia, coisas que lhe interessam. E aí a gente vai juntando. É você ir, né, sobrepondo esses conhecimentos, essas coisas que você gosta, música que você acha bacana, filme que você já viu, outro livro que você já leu, uma peça de teatro que você assistiu, e aí tem algum fio, né, de coincidência nessas coisas que você percebeu, que aí faz com que você tenha elementos para você criar sua obra. Então, dá cansaço mesmo. Tem hora que você faz isso, né? É muito esforço você fazer isso tudo, aí você passa um tempo que aí você faz, né, acha que está sem imaginação, acha que está sem inspiração, que nunca mais vai conseguir fazer de novo, mas vai. Já, quando o cansaço passar um pouquinho, você consegue fazer de novo. Gratidão, maravilha. Vamos abrir espaço só para mais uma outra pergunta, porque a Rosinha ela tem um horário, né? E Isaac Evandro. Olha, como é que eu fico, Rosinha? Veja, qual o seu nome? Você que levantou o braço, o dedinho aqui. Miguel. Puxa, tem Miguel, tem Isaac Evandro e tem Bartolomeu Lima, que é o nosso professor de português. Vem, eu respondo Isaac. as três. Pronto, vamos ouvir Isaac. Isaac é monitor da biblioteca, né? Participa do Conversa com o Escritor, né, Isaac? Olha aí, por favor, ali. Boa tarde, Rosinha. Eu queria saber uma coisa. Como a senhora lida com o bloqueio criativo? Como na outra explicação você disse o cansaço, mas o que eu estou falando é bloqueio mesmo. E quando vem, como a senhora tenta meio que burlar isso ou tentar passar por isso? Bom, o bloqueio, a gente precisa entender o que é que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Porque às vezes, sei lá, é uma preocupação, algo que está lhe chamando mais atenção do que o seu trabalho, né? E, na realidade, às vezes o bloqueio que precisa de descanso. É você sair, às vezes é você sair desse ambiente que você está sempre, sei lá, vai para uma praia, sabe, vai sair com os amigos, que às vezes a gente também fica muito na fissura, né? Tem que fazer, e aí isso acaba bloqueando. Aí acho que nesse momento é isso, vai dançar, vai relaxar, vai sair com os amigos, né? E aí uma hora você volta e existem também alguns exercícios, né, para desbloquear algumas brincadeiras, que você também pode usar mão disso. Mas eu sempre acho que bloqueio é excesso de cansaço, né? Maravilha. Miguel, meu querido, ufa, vem cá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e com você? Como a senhora se sente sendo a melhor ilustradora do Brasil? Não, eu não sou a melhor ilustradora do Brasil, longe disso. Mas eu vou lhe dizer que eu me sinto muito feliz de trabalhar com ilustração, de estar nesse lugar, de ter feito essa escolha,
lá atrás de deixar arquitetura para trabalhar com ilustração. E eu vou lhe dizer por quê, principalmente pelos encontros que eu tive na minha vida com meus amigos, com meus colegas ilustradores, escritores e editores. Né? Esses 3 que falaram aqui hoje, eles são muito, muito amados por mim. Né? Eu acabei sem comentar sobre Sérgio. Nossa, eu comecei a escrever por causa de Sérgio, eu só ilustrava. Sérgio que começou a mexer comigo, né, para eu escrever. Eu tenho um amor por Sérgio profundo, assim, eu adoro eles. Então, só eu ter tido a oportunidade de encontrar essas e outras pessoas, né, eu consegui fazer uma rede de afeto que me sustenta, sabe? Então, eu sou muito feliz por isso. Ô, Miguel, gratidão, viu? Feliz demais com a tua participação. Agora, Bartolomeu, rapaz, vem cá. Ela disse que vai responder, venha. Uma honra, viu? Contar com você aqui, trazendo... Ó, eu estou vindo aqui. O motivo principal é por causa de Arthur, a primeira pessoa que fez pergunta, não é? Porque corajoso, foi muito corajoso. E ele fez uma pergunta pertinente, que todo mundo que por exemplo, eu que fiz alguns exercícios na área da escrita, eu não sou escritor, não é? Eu faço um exercício, não é? Desopilo, alguma coisa assim. Mas ele fez uma pergunta, você veja que a maioria das perguntas que surgiram aqui é sobre o processo de criação, não é? A maioria, não é? E também reconhecendo o valor que está na escritora e ilustradora. Mas Arthur, ele fez uma pergunta que é justamente aquela pergunta pertinente mesmo. Como se escreve? Aí eu vou acrescentar a pergunta de Arthur. Como se escreve? Como se escrever de 0 a 3 anos? Como fazer alguma coisa de 0 a 3 anos, não é? Eu já fiz todo tipo de exercício. Participei de oficina de literatura, Alice Ruiz, com Haikai, nonoconto, microconto, tudo eu faço alguma coisa. Às vezes eu estou na biblioteca, aí eu digo, eu faço um nonoconto, aí mostro a Marcelo, mas aquilo ali, eu não sou um profissional daquilo, não é feito, eu estou fazendo até uma cartaz, não é? E é um exercício meu. Mas eu nunca consegui fazer um exercício para essa faixa etária, não é? Infanto-juvenil, tá certo? Então, para mim, é uma área assim que eu nunca, ou é um tipo de público que eu nunca ousei, não é, fazer alguma coisa. E é isso a minha curiosidade. Você falou no seu processo de criação, mas é uma outra pergunta em cima também da que Arthur fez, né, e eu acrescentei de 0 a 3 anos, que é justamente esse processo, não é, de infanto-juvenil. E outra coisa também, seu nome Rosinha, tem alguma coisa a ver com esse público? É somente isso. Bom, meu nome mesmo é Rosângela, mas eu sempre fui a mais nova. Eu sou a mais nova de 3 filhos, né, da minha mãe, de 3 irmãos, e sempre fui a mais nova da rua e sempre fui muito pequenininha, então acabou fatalmente sendo Rosinha, né? Bom, esse escrever de 0 a 3 anos não é fácil, não. Assim, eu tenho até feito muita pesquisa e muita reflexão sobre isso, né? Porque é um público que, em termos de tempo de atenção, ele tem muito pouco tempo, né? E a comunicação ainda se dispersa muito rápido. E também, ele, com 3 anos, a criança passa... Ele tem uma evolução nesse período de 0 a 3 anos que ele nunca mais vai ter o resto da vida. Então, é de uma velocidade o que ele desenvolve nesse momento. Então, como escrever para essa criança, né, que está ali nesse pico de desenvolvimento, de curiosidade, de atenção e de potencial, né, porque ele é a potência... Né? Acho que, se você for pensar o que é uma potência, é um bebê de 0 a 3 anos, né? Que é quando ele está aprendendo absolutamente tudo.
né? E na realidade eu acho que ele aprende muito nesse momento por repetição, né? Então pela a brincadeira da repetição, brincadeiras que ele conhece, né, a cultura popular, que é a entrada da criança na poesia, né? Pelo ritmo, pelas rimas, novamente pela repetição que essa literatura traz, né? Para fixar, junto com a rima, para fixar o texto. Então é muito, né, nessa perspectiva que a gente acaba fazendo o livro para bebê. Você já tem um público consumidor. Eu estou com um neto com 6 meses de idade. E eu adoro essa fase. De 0 a 3 anos é a fase que eu mais gosto. Uma salva de palmas aí para o Bartô. Valeu muito. Olha só, eu estou, Rosinha, eu quero dizer aqui, viu, professoras, eu estou impressionado com o comportamento desses meninos e dessas meninas. Eu quero parabenizá-los por isso, não é? Porque há algumas pessoas que dizem, não, o menino ele não segura muito tempo, né? Se dispersa logo. E muitas vezes isso acontece mesmo, né? Mas a gente está aqui há mais de 1 hora e eles estão aqui, não é? De alguma maneira absorvendo, né? E eu penso que isso eles vão levar alguma coisa, né? E eu acho que esse é a importância também, né? E é o nosso propósito enquanto mediador, enquanto escritora. Então, olha só, a gente vai entrar aqui agora, Rosinha, numa parte que é para você trazer aqui sugestões de leitura, dicas de leitura, para você dizer um pouco o que é que você anda lendo, porque alguém pensa que o escritor ele só escreve, mas o leitor, sobretudo, lê, não é? Então, que você diga para a gente aqui o que é que você anda lendo, para a gente, não é, ir para já encerrando aqui. Tá, eu nesse momento estou lendo Clarice Lispector, né, Descoberta do Mundo, e estou lendo um livro, agora eu não lembro o nome do autor, mas é um livro sobre plantas, que eu adoro plantas, e tem o livro O Mundo da Planta, e ele tem 2 livros muito bacanas falando sobre a importância das plantas. E, bom, eu tenho... Minha dica é deixar ele assim sempre perto. Porque eu não consigo dormir lendo, porque eu durmo logo, né? Mas quando eu acordo muito cedo. Eu acordo sempre 4h30, 5 horas. E aí, antes de fazer qualquer coisa, eu sento ali na sala, pego esses livros e leio um pouco, né? Aí, né, passa ali 1 hora, 1 hora e pouco lendo. Depois eu vou cuidar das plantas e vou cuidar da vida. E, bom, eu leio muito também por causa das aulas, né? Então, eu tenho 3 livros teóricos agora que eu estou lendo para poder... Um é sobre processo criativo, um é sobre a cor, e o nome é Pense como Artista, porque todos 3 eu estou trabalhando com meus alunos. Então, essas têm sido as minhas leituras. Ah, que legal. Então, são, de alguma maneira, sugestões de leituras, né, para os nossos pequenos e grandes leitores também. Porque a Rosinha falou dos pais, né? É importante demais que os pais conheçam essas histórias para poder contar, né, para poder passar isso adiante. Olha, a gente tem aqui também, Rosinha, um quadro que se chama Leitura e Deleite, que é quando você escolhe um texto para contar para a gente, ou seja, uma contadora também de histórias, né, de alguma maneira. Então, por favor, fique à vontade. Bom, então eu vou ler O Mar de Sicília, que é essa história do meu pai, né, ler muita poesia para mim. Eu tive alguns poetas que foram importantes na minha vida, e Cecília Meirelles foi uma delas. Na realidade, já fiz 2 livros. Um sobre Manuel Bandeira, que é um poeta que eu sou absolutamente apaixonada por ele. E Cecília Meirelles, que eu gostava muito quando eu era criança.
Então eu li toda a obra de Cecília para fazer esse livro. E aí eu usei um pouco, né, a poesia dela e escrevi o meu texto, que é assim. No mar de Sicília, as ondas vêm e vão, nada é vão. No mar de Sicília, a espuma da maré cheia deixa recardos na areia. O mar de Sicília tem fases. Tem pássaros de água, tem pássaros de lua. Para o mar de Sicília, vem Arabella, Carolina e Maria a nos dizer bom dia. O mar de Sicília é jardim, com flores amarelas, borboletas coloridas e sapos jardineiros. No mar de Sicília, colares se tecem, pérolas para as sereias, corais para as meninas. O mar de Sicília é amor e esquecimento, é isto e aquilo, é escolha e destino. O mar de Sicília é ilha, vento sopra o tempo, estrelas brincam com a solidão. O mar de Sicília não é alegre nem é triste, é mar absoluto. Um dia Sicília foi para o último andar, para de lá ver todo o mar, para ver que no mar da poesia a palavra é vida. Para Sicília, tudo é mar e nada mais. Gratidão por esse momento. Eu estava olhando aqui o número de pessoas que se inscreveram para participar do sorteio. E aí o tempo, né, ele corre. Eu não consegui abrir a tabela, a planilha, mas eu vi que 10 pessoas se inscreveram. Eu me comprometo então a pedir a você um número e depois este número eu vou verificar lá na planilha e vejo quem foi que ganhou. De 1 a 10, um número. 7. 7. Então, bacana. O número 7 vai levar qual livro? Os Olhos do Jaguar? Não, você falou esse, né? Esse. Os Tesouros de Monifa, tá bom? Então, cadê? Aqui. Bacana. Agora, esse livro vai ser sorteado com alguém da plateia aqui. Eu confesso para vocês que eu não pensei um critério. Eu estava pensando assim, não, vou ver se os colegas ali fazem uma forma de... Como é que a gente faz? Um bamburim, né? Bem, fazer uma pergunta, mas outros já fizeram uma pergunta, né? Arthur, que foi o primeiro, eu acho justo, né? Eu acho que Arthur merece. Arthur, querido, por favor. Aqui, ó. Rosinha, entrega ele. Deixa eu tirar uma foto. Tira a máscara, Arthur. Tira aí a máscara. Arthur, tira a máscara. Vira pra aqui, Arthur, vira pra mim. Deixa eu ver. Levanta, Arthur, pra cá, levanta. Isso. Aqui, Arthur, deixa eu tirar uma foto aqui. Com ela. Fica com ela ali. Isso. Bacana, rapaz. Você é muito corajoso, viu? Parabéns. Que legal. Olha só. Gente, eu vou abrir espaço agora para a Rosinha fazer as considerações finais, não é? A gente fecha com o sorteio, não é? Mas antes eu já quero dizer para quem acompanha o Conversa com o Escritor que próxima segunda-feira a gente vai para uma cidade que é até difícil de pronunciar o nome, chama-se Reykjavik, é a capital da Islândia, na Europa, não é? Continente europeu, lá é um frio danado. A gente vai conversar com a escritora brasileira Francesca Cricelli, que mora lá, que reside lá há alguns anos, não é? E próxima segunda-feira, 17 de outubro, a partir das 17 horas, horário de Brasília, né, e 20 horas, horário de Reykjavik, na Islândia. Então, a transmissão, como sempre, é pelo Facebook,
e pelo YouTube. Então, é um convite para que vocês possam acompanhar. Tá bom, gente? Então, eram esses os informes. Quero agradecer imensamente, de coração, né, a professora Marta e a professora Andréia. Tá bom? Uma salva de palmas para... Valeu. Ao professor Bartolomeu. Valeu. Ao Rafael, que coordena essa biblioteca. Ao companheiro que está aqui também. Qual o nome? Matheus, né? Aos estudantes da Dom Vital que está aqui. Né? Também a Shirley, a nossa intérprete de Libras, né? Ao cinegrafista Jefferson Peixoto, ao diretor ali de imagens, André, né? Então, que alegria. E ao colega ali também, olha, que está ali, aqui do Compaz e que nos recebeu. Ele está ali vendo a hora. Bom, gente, a palavra agora com Rosinha para ela fechar aqui, que eu sei que o horário já está bem apertado. Por favor, Rosinha. Gente, então, eu quero agradecer, né, a generosidade de vocês todos de estarem aqui, de terem paciência, ouvir, se comportarem. Né, eu quero agradecer a meus amigos, né, que deram esses depoimentos tão lindos. Queria que você depois mandasse para mim, para eu guardar. Vai ser uma lembrança que eu quero ter comigo, além, né, do afeto deles. E dizer para vocês lerem, né, que é uma coisa tão importante. Assim, valorizem a biblioteca da escola de vocês, valorizem esse espaço, valorizem o professor de vocês, né, que é essa profissão, né, de professor é uma profissão muito importante, incrível, devia ser muito mais valorizada. Então, vocês que precisam começar a valorizar, né, eu acho que é uma das profissões mais importantes que a gente tem, né? É de muita responsabilidade estar formando novas pessoas. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da conversa. Ah, que legal. Rosinha, querida, veja, só para constar aqui, não é? A Ana Cristina Maciel, pela internet, mandou aqui dizendo o seguinte: fiz um módulo de morfologia na usina de imagem. Rosinha é muito competente e uma ótima professora. A Catarina Rosendo disse: muito lindo esses depoimentos. Rosinha é merecedora. Além de excelente escritora, é uma professora inspiradora e sensível. E a Cristiane veio aqui para dizer o seguinte: qual autor, perguntar na verdade, qual autor ou autora Rosinha acha que todas as crianças e jovens devem ler? Ela tem algumas dicas, a Rosinha já falou algumas dicas aqui, mas para constar eu estou colocando aqui, abusando um pouquinho da bondade da Rosinha. Bem, é isso, gente, não sei se... Eu acho que todo mundo tem que ler mitologia. Ah, legal. Isso, para mim, é fundamental. A mitologia me ensinou muito. Eu acho que a gente aprende sobre a alma das pessoas. Isso é muito importante, que a gente aprende a entender e a valorizar e a respeitar. Mitologia. Então, não é nem um autor, mas um gênero. Ah, legal. Bom, gente, gratidão imensa a todas, a todos que estão acompanhando, aqueles que vão acompanhar. Olhar aqui para essa câmera, é isso? Ou é a de cá? Ok. A todos que vão acompanhar essa conversa, não é? Em um outro momento, à noite, outro dia. Puxa, gratidão. O meu reconhecimento aqui. Gratidão a todas, a todos que se fizeram presentes. E até a próxima segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Reykjavik, com a Francesca Cricelli. A poeta Francesca Cricelli, poeta e tradutora. Um grande abraço. Valeu.